Olá, paz seja convosco. Que bom poder chegar na tua casa, que bom poder compartilhar com você uma palavra de vida, uma palavra que traz vida. Meu pedido a Deus hoje, minha oração, é que essa palavra, ela chegue até você, chegue até a sua casa e seja como um bálsamo para o teu coração, no nome de Jesus. Se você puder, tiver a tua Bíblia aí pertinho, abra ela comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ver, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Lucas, capítulo 9 diz assim: Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e lhe disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês o que comer. Então disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele lhes disse: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos, para que estes então servissem o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu sempre achei lindo a maneira como Jesus conduziu essa situação. Eu sempre achei muita beleza quando a gente fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que me chama mais atenção não é apenas o fato isolado do Senhor ter multiplicado esse montante para que desse para que todos pudessem se alimentar e ficar satisfeitos, como diz a Bíblia. Mas como em cada detalhe da história, Deus mostrou, o Senhor mostrou, deixa muito claro a todos nós, que Deus ele não faz nada de qualquer jeito, que Deus ele não perde o controle das coisas, que Ele está no controle de tudo e que em todo tempo Ele está nos ensinando alguma coisa. Ao enviar esses 12 discípulos eram a igreja, representam a igreja para nós. Então, quero que você veja dessa forma. Esses 12 discípulos, eles foram enviados pelo Senhor e a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, Ele deu a eles autoridade. A primeira coisa que Ele fez, enviou, mas deu a eles autoridade. Não jogou eles ao vento de qualquer maneira, de qualquer forma, não simplesmente disse vão, mas Ele orientou e deu autoridade aos seus. E Ele continua fazendo isso com cada um de nós, ainda nos dias de hoje. Nós temos a nossa vida e temos as nossas questões, temos os nossos desafios, estamos enfrentando hoje um desafio muito grande, mas nós não estamos sozinhos e nem perdidos devemos estar, porque o Senhor ele é um Deus que nos orienta, como um pai que orienta os seus filhos. Então Jesus fez isso, Ele enviou seus discípulos, mas deu a eles autoridade, orientou em como eles deveriam agir
Olha, se vocês chegarem numa cidade e não receberem vocês bem e não quiserem saber do evangelho, quando saírem de lá, sacudam até a poeira dos calçados de vocês. Isso será testemunho contra elas. Então Jesus, ele afirmou que coisas ruins também poderiam acontecer, que não ia ser tudo sempre bom, tudo sempre ia dar certo. Ele orientou os seus. Aí a Bíblia diz que foram a missão que o Senhor enviou. E Herodes estava furioso, perplexo, porque ouvia falar dessas notícias daquilo que o Senhor estava fazendo. João já não estava mais vivo. Então, como ainda hoje acontece quando um fato, que toma uma proporção grande acontece, cada pessoa ela vai ter uma opinião, uma história para contar acerca daquilo ali. Naquele tempo não era diferente. Uns diziam que João tinha ressuscitado, outros diziam que era Elias, outros diziam que ainda era outro, que tinha voltado dos mortos, outro profeta, e cada um tinha uma história. E o tetrarca, o que ele queria era resolver o problema. Então a Bíblia diz que Jesus, ele saiu com os seus, eles foram para Betsaida. Só que chegando lá, como sempre acontecia, as multidões o acompanhavam. As pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam estar perto, queriam ver o que ele estava fazendo, as pessoas queriam ser tocadas, as pessoas queriam ser curadas, cada um tinha os seus pedidos a fazer, os seus anseios, as suas necessidades. Então as multidões iam de encontro ao lugar que ele ia. E a Bíblia diz que as pessoas elas se aglomeraram tanto que já nessa ocasião era um número de 5.000 em média. Daí a palavra de Deus diz que o Senhor, ele estava lá falando do reino, pregando, falando acerca das coisas dos céus, acerca das coisas de Deus, do reino de Deus. Mas os discípulos começaram a se preocupar. Porque assim como nós nos preocupamos, eles se preocupavam com coisas que são materiais, com coisas que são necessárias a nós. E eles se preocuparam porque essas pessoas, elas tinham fome. E eles não podiam alimentar essa quantidade de pessoas. Imagine comigo a preocupação deles. Como que nós vamos alimentar 5.000 pessoas? Nós estamos em um lugar deserto, era o que eles diziam. Aqui não tem condições, nem que a gente fosse comprar comida para essa gente toda. Não tem condições. Então, quando eles chegaram com essa conversa para Jesus, nós precisamos despedir a multidão. Eles precisam ir para povoados vizinhos, procurar em campos vizinhos, porque aqui a gente está num lugar deserto, não tem comida e eles têm fome. Então Jesus olhou para eles e disse de maneira muito simples e direta: alimentem eles vocês. Vão e alimentem eles. Você imagina a situação comigo? 12 discípulos ainda inexperientes, a gente pode dizer, uma multidão faminta. E você sabe que o ser humano, quando começa a sentir fome, é complicado. E Jesus olha para eles e diz: vão lá e alimentem eles. Vão e alimentem. Imagina a cabeça desses homens. E aí a Bíblia diz que eles justificaram-se. Então, como que a gente vai alimentar? É muita gente, não tem condições. E aí eles disseram: nós temos pouca coisa, pouquíssima coisa. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como que isso vai dar conta de alimentar uma multidão dessa? Então o Senhor disse para eles: eu quero que vocês façam o seguinte, organizem eles em grupos de 50 e tragam o que vocês têm. A palavra diz que Jesus tomou aqueles pães e peixes, levantou-os para o céu e os abençoou. E aí a Bíblia diz que dessa maneira, aqueles homens alimentaram naquele dia toda essa multidão. E as pessoas ficaram satisfeitas. Não foi um pouquinho de comida para cada um que desse para amenizar no momento, não. A Bíblia diz que eles ficaram satisfeitos. Sabe o que eu acho lindo de observar nisso? O nosso Deus é um Deus que não faz nada pela metade. Ele é um Deus perfeito, de obras perfeitas. O que ele começa, ele termina. Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra. O que a gente pode extrair disso e trazer para nós hoje? Primeiro, eu já falei no início, Deus, ele não nos deixa à toa na vida. Ele cuida de nós, nos orienta, nos dá autoridade. Depois eu percebo que Jesus, que o Senhor, ele deu a essas pessoas o que elas precisavam. E ele também deu o que elas queriam. Porque na verdade a maior necessidade desse povo não era do alimento físico, mas era da palavra dos céus,
da palavra que pode transformar a vida, da palavra que podia libertar eles, da palavra que podia tornar tudo novo, da palavra que podia trazer esperança para eles. Isso era o que eles precisavam, mas o que eles queriam era comida. Então o Senhor, Ele deu o que eles queriam, porque Ele se importa. E como eu acho lindo de observar isso, porque Jesus, Ele poderia muito facilmente ter dito para os discípulos: tá, então despeçam eles, manda que eles vão nos povoados vizinhos se alimentar, porque eles vão voltar mesmo. E Ele sabia que eles voltariam, porque eles estavam necessitados daquilo que só Jesus podia dar, dos milagres, dos sinais, da manifestação de poder. Eles queriam aquilo, a alma deles ansiava, tanto é que eles se aglomeravam, onde Jesus passava, multidões o seguiam. Então eles iriam voltar, eles iam comer em algum lugar, eles iriam voltar, mas o Senhor se importou em manifestar naquele momento mais esse milagre, esse sinal, porque Ele se importava com aquilo que as pessoas queriam. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia também diz que o Senhor, Ele se importa com os anseios do nosso coração. É um Deus que se importa comigo, é um Deus que se importa com você. Então, assim como Ele alimentou essas pessoas, assim como Ele manifestou esse milagre, esse sinal para alimentar toda aquela multidão, quantas coisas Deus tem feito por mim, quantas coisas Ele tem feito por você. Infelizmente, com muita facilidade, em momentos como esse, muitas pessoas, talvez até que estão nas igrejas, nos cultos de domingo, vão se questionar e vão dizer: Deus não está vendo tudo isso, Deus está permitindo isso acontecer comigo. E com facilidade vão esquecer as coisas que o Senhor já fez. Nós precisamos lembrar do que a palavra diz. Se nós estamos prontos para receber o bem do Senhor, nós temos que estar também prontos para passar pelo dia mau, mas tendo a certeza no nosso coração de que Ele está cuidando de nós mesmo no dia mau, que Ele não deixou de ser Deus, que Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que Jesus, Ele levantou para os céus e abençoou. É isso que nós precisamos fazer nesse momento, a exemplo dele. Levantar as nossas mãos para os céus e abençoar as nossas vidas. Declarar palavras de bênção sobre nós, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre a nossa nação. É isso que o Senhor espera que nós façamos nesse momento. Logo no início que teve a quarentena aqui no nosso país, estava conversando pelo Facebook com uma amiga e ela disse que ela acreditava que a resposta viria da igreja, porque a igreja está sempre orando, porque ela vê o movimento da igreja sempre buscando, então que nesse momento mais ainda ela acreditava que nós como igreja iríamos nos levantar e a resposta viria. Você ouvir isso de uma pessoa que não está nas igrejas nos domingos, mas essa pessoa reconhecer o que a igreja é e a importância que a igreja tem ainda mais para momentos como esse, é especial demais. E é verdade. Nós cremos que a resposta virá do Senhor, através da igreja do Senhor que somos nós. Essa igreja que está nas casas orando, essa igreja que está nas casas profetizando, essa igreja que está nas casas que está estendendo a mão, essa igreja que está crendo que dias melhores virão. Essa igreja que está crendo que Deus, Ele não perdeu o controle de nada, que Ele está no lugar que Ele sempre esteve, reinando, poderoso e soberano. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Nós precisamos acreditar que o mesmo Jesus que se importou em alimentar essas pessoas e ao mesmo tempo de que alimentava elas do alimento físico que elas precisavam, Ele se importou em pregar a palavra e dizer o que elas precisavam, de arrependimento, de vida nova, uma vida que estava disponível a elas. Nós precisamos acreditar nisso também. O que Deus tem tratado conosco não tem sido pouco nesses dias, nesse tempo. Como Deus tem falado conosco, como o Senhor tem aberto os nossos olhos para coisas que são muito mais importantes talvez do que as que nós estávamos dando prioridade até antes disso acontecer. Como o Senhor tem nos levado de volta à inocência, como o Senhor tem nos levado a olhar as coisas com mais pureza, como o Senhor tem nos ensinado a ser muito mais dependentes dEle. Quem poderia alimentar essa multidão de pessoas em um momento como esse, senão Jesus? Quem poderia? Quem pode fazer algo por nós de urgente agora, senão o Senhor? Quem pode nos socorrer, senão o Senhor? Então nós precisamos acreditar, confiar na palavra desse Deus que é fiel.
Abençoar e não amaldiçoar. Crer mesmo, ainda que tudo diga que não. Nós cantamos isso nos cultos das nossas igrejas. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Qual é a voz que você tem escutado? Porque a voz que você escuta é a voz que vai governar todo o teu ser. Se a voz que você escuta é a voz de Deus, se você continua escutando a voz do Senhor mesmo nesses dias ruins, esses dias de luto, a voz do Senhor é a voz que vai governar todo o teu ser. E quando o Senhor governa as nossas vidas de fato, nós olhamos para o futuro e nós temos esperança, porque nós sabemos que Deus está lá. Nós sabemos que não há crise, que não há caos, que seja maior do que o poder do Deus em quem nós cremos e em quem nós confiamos. Seja você a esperança para esse mundo. Seja você o instrumento que Deus possa usar, assim como Ele pôde usar esses discípulos. Organizem as pessoas em grupos de 50. Talvez aqueles homens pudessem se questionar, mas o que ele vai fazer? Da onde é que ele vai tirar comida? Como que ele vai resolver essa situação? Imagina, eles eram homens como eu e como você, que tinham dúvidas como eu e como você em alguns momentos, mas acima da dúvida esteve a obediência e a fé que eles tinham no Senhor. Então eles obedeceram, eles fizeram aquilo que o Senhor pediu para que eles fizessem, e assim o milagre aconteceu. Lembre-se que a tua fé tem que estar ainda mais nesses dias, firmada no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que é todo poderoso, no Deus que não mudou e que não vai mudar. A tua fé precisa estar fortalecida nele nesses dias. A palavra de Deus nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1. Cristo em nós. Cristo tem que estar em você, porque assim você vai gerar essa esperança e você vai poder levar essa esperança a outras pessoas. Quantas vidas hoje em dia estão fragilizadas por causa dessa situação? Quantas pessoas que estão desesperadas já? Talvez essas pessoas estejam esperando que eu faça uma ligação para elas, que você faça uma ligação, que levemos a palavra, as boas novas do Evangelho mesmo em dias de dor. Quem sabe essas pessoas estão esperando a manifestação, como a Bíblia diz. A criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Somos nós que temos que levar a paz onde não há. Somos nós que temos que levar a esperança, porque essa esperança nós carregamos todos os dias dentro de nós. Cristo em nós. Cristo é em mim, Ele é em você. E esse Cristo que é em mim e em você, Ele é a esperança para esse mundo. Ele é a solução. Não há nada que Ele não possa fazer. Absolutamente nada. Então esse Cristo que está em mim, que está em você, Ele precisa ser apresentado a outras pessoas também. Ele precisa ser apresentado às nossas famílias, ele precisa ser apresentado no lugar que você trabalha, ele precisa ser apresentado aos seus amigos. Ainda mais hoje, nós precisamos apresentar esse Cristo a outras pessoas. As pessoas estão esperando por nós, estão esperando por mim, estão esperando por você. Mas nós não podemos dar absolutamente nada que nós não tenhamos a oferecer. Então, se o meu pânico for maior, se o meu medo for maior do que a minha fé, será que Cristo está em mim como esperança da glória? A tua fé tem que ser maior do que qualquer situação que você enfrente. Ainda que em algum momento, fraco como somos às vezes, ainda que em algum momento fragilizados, mas nós lembremos do Senhor, lembremos do que pode nos trazer esperança. Encha a tua vida com essa esperança para que assim você possa transmitir para outras pessoas. A palavra de Deus nos diz isso. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode nos dar esperança por dias melhores, por cura, por restauração, por paz. É o Senhor, o Cristo que está nas nossas vidas. Então toda vez, eu te encorajo a isso, toda vez que o medo vier sobre você, sobre a sua mente, sobre o teu coração, toda vez que a angústia, porque é um desafio muito grande que estamos vivendo nesses dias, toda vez que a angústia, toda vez que a ansiedade, ela vier sobre a tua vida, lembre-se que o Cristo, que é a esperança para este mundo, Ele está dentro de você.
E se Cristo está em nós, nós não seremos abalados. Nós vamos vencer no nome de Jesus. Nós vamos passar por isso mais do que vencedores. E nós vamos poder, nesse tempo que nós estamos vivendo, ser ainda uma luz na escuridão para pessoas que já não têm mais esperança. Leve essa esperança. Seja você a esperança. E isso só é possível se o Senhor estiver governando a tua vida. Eu oro ao Senhor para que Ele governe as nossas vidas nesse tempo de dor, de luto, para que Ele, assim, no governo das nossas vidas, possa nos usar como um canal de bênção para outras vidas. É isso que nós cantamos em nossas igrejas. Usa-me, Senhor. Nós não cantamos, nós pedimos para que Ele nos use. Chegou o tempo que você precisa agora ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, levando essa palavra de fé, de esperança, consolo. Em nome de Jesus, eu te encorajo a permitir que o Senhor governe a tua vida, que o Senhor Ele te use de maneira muito especial, porque você é importante. Você não está no lugar que você está à toa. Você que está trabalhando não está lá à toa, não está apenas para cumprir a tua função como profissional. Você está lá como um instrumento de Deus para levar esperança no meio da dor, para levar a luz na escuridão. Seja você um instrumento usado pelo Senhor nesse tempo. No nome de Jesus, levante as suas mãos para os céus e abençoe. Abra sua boca para abençoar, para profetizar, para declarar o governo do Senhor. E eu creio ainda que nós seremos surpreendidos pelo Senhor nesse tempo. É isso que eu tenho pedido a Deus, tenho profetizado, tenho declarado. O Brasil irá surpreender as nações nesse tempo. No nome de Jesus, a igreja do Senhor precisa declarar isso. Ainda que tudo diga que as coisas vão piorar muito, nós cremos que o Senhor, Ele é o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas e o Deus que está governando sobre a sua igreja nesse tempo. No nome de Jesus. Amém? Se você puder, eu quero que você curve sua cabeça aí onde você estiver. Se você estiver com sua família, vamos fazer isso juntos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. E nós, ó Deus, temos crido que o Senhor é o Deus que está cuidando de nós. O Senhor é o Deus que guarda, que livra e que protege. Cremos que o Senhor é o Deus que tem o teu trono estabelecido nos céus e o Senhor não mudou. Crendo nisso, nós oramos nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus. E eu peço a Ti, pela vida de cada um daqueles que me ouvem. Talvez algum deles, meu Deus, esteja vivendo momentos muito difíceis. Talvez alguns deles estejam com muito medo, com pânico. Pai, no nome de Jesus, abençoa essas vidas e traga paz para esses corações. Traga esperança de volta, a esperança viva que é o Senhor em nós. Em nome de Jesus. Eu oro te pedindo, meu Deus, que o Senhor use a tua igreja de maneira muito especial nesse tempo para levar palavras de vida, de conforto, de esperança. Em nome de Jesus. Governa sobre a tua igreja, governa sobre nós, ó Deus. E quando tudo isso passar, quando esse tempo ruim passar, nós possamos louvar o teu nome e nós possamos declarar: o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Em nome de Jesus, nos fortaleça dia após dia. Não permita, meu Deus amado, que a dúvida da tua presença real em nós tome conta do nosso coração, mas que nós possamos lembrar todos os dias: sim, o Senhor está em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Fortaleça o teu povo, meu Pai. Dê uma semana abençoada para cada um de nós. Guarda, livra, protege aqueles que vão trabalhar amanhã, aqueles que estão trabalhando hoje. Seu Senhor, escudo e proteção, meu Deus, de todos aqueles que creem em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. E como igreja, nós abençoamos a nação brasileira. Abençoamos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, o nome que tem todo o poder. Nós abençoamos a nação brasileira, Pai. Nós declaramos cura sobre a nossa nação. Nós declaramos cura sobre as nações. Nós declaramos o governo do Senhor sobre as nações. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Te pedimos, continua conosco, nos ajudando e nos fortalecendo, ó Pai. E que o nosso coração encontre refúgio, abrigo em Ti, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém? Que Deus te abençoe, que abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos, que abençoe o teu lar e que você continue firme, fortalecido no Senhor, lembrando que Ele está dentro de você. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.